Meu nome é Manuela de Ávila de Souza e vou falar sobre a introdução do nosso trabalho. A ocorrência de déficit hídrico nas plantas cultivadas afeta o crescimento e desenvolvimento da cultura em todo o mundo. Desde os antigos povos sumérios, o homem tende a procurar alternativas mais efetivas para o aproveitamento de água para suprir os efeitos do déficit hídrico às plantas. A deficiência hídrica provoca alterações no comportamento vegetal, cuja sua inversibilidade vai depender do genotópico, da duração, da severidade e do estágio de desenvolvimento da planta. Segundo Levitt, no entendimento das respostas das plantas ao déficit hídrico, é de fundamental importância quantificar a capacidade de armazenamento da água no solo e analisar a influência do mecanismo de adaptação das plantas à redução da disponibilidade de água no solo, pois, de acordo com Kelvin, a quantidade de água armazenada no solo disponível às plantas varia com a textura e as características físicas do solo, levando a planta a apresentar diferentes respostas em seu mecanismo de existência morfológica. A frequência e a intensidade do déficit hídrico constituem os fatores mais importantes à alimentação da produção de agrícola mundial. De acordo com Hortelani e Camargo, sem se considerar os efeitos extremos, esta limitação é responsável por 60 a 70% da variabilidade final da produção, porque no planejamento da agricultura irrigada é de fundamental importância o conhecimento das condições meteorológicas durante o período de desenvolvimento das plantas, principalmente quanto aos períodos de baixa precipitação e elevada demanda de evaporização. Considerando-se que a seca seja uma das principais ameaças de desastres naturais, cujos impactos são agravados quando associados às condições precárias de subsistência e vulnerabilidade socioeconômica de uma determinada população. A ocorrência de seca causa, portanto, maiores impactos em regiões pobres ou em desenvolvimentos, onde os fatores condicionantes e determinantes de saúde já se encontram comprometidos. Oi, meu nome é Júlia e o problema do nosso trabalho é: as plantas possuem mecanismo de adaptação para tolerar a seca? Justificativa. Nos últimos anos, houve um considerável aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera. As atividades humanas ligadas à indústria, as atividades agrícolas e o desmatamento são os principais responsáveis pela emissão desses gases. O aquecimento global refere-se ao aumento anormal da temperatura média do planeta registrada nas últimas décadas. A principal causa deste fenômeno é através das atividades humanas, a poluição do ar por meio de queimadas, pelo uso de transportes, do aumento da produção no setor industrial. Muitas pessoas não acreditam neste fenômeno, mas podemos perceber que o mundo já sofreu muitas alterações ao longo da história. Um exemplo disso é o do degelo, que vem ocorrendo nas calotas polares, aumentando os níveis dos oceanos. Devido a esses fenômenos e às diversas alterações climáticas, as plantas tendem a se esforçar cada vez mais para se adaptarem ao ambiente para sobreviverem. As temperaturas estão cada vez mais altas e algumas plantas entrarão no processo de extinção. Devido às consequências que nós, seres humanos, estamos causando, ocasionando na falta de chuva para as plantações, tornando os alimentos caríssimos, fazendo com que muitas pessoas não tenham condições de comprar. Devido a isso, se conseguimos entender como as plantas se adaptam, podemos arrumar meios mais fáceis para as protegerem. Objetivo geral: compreender o processo de adaptação das plantas quando expostas ao déficit hídrico.
Objetivos específicos: identificar os tipos de estresse que as plantas podem sofrer, com ênfase no déficit hídrico. Conhecer mecanismos de adaptação gerados pelas plantas, principalmente em momentos de seca. Estimar perdas na produção agrícola nos últimos anos, provenientes das condições inadequadas do clima. Olá, meu nome é Gabriela Silveira e nesse vídeo eu vou explicar a vocês sobre a fundamentação teórica do nosso grupo. Uma das principais causas que podem acabar diminuindo a produtividade das lavouras são as condições anormais dos componentes químicos e físicos do meio ambiente, chamados estresse abióticos. Isso acaba prejudicando não somente produtores, mas também toda uma sociedade, gerando desempregos, aumento do preço dos alimentos, etc. Previsões ambientais indicam um aumento do aquecimento global nas próximas décadas. Um aumento dos períodos de seca certamente vai acompanhar esse fenômeno também. Bem, como o desenvolvimento de tecnologias que possam auxiliar as plantas a tolerar essas condições extremas e prolongadas, com certeza vão ser muito fundamentais para a manutenção de produtos agrícolas brasileiros e mundiais também, em níveis que possam alimentar toda uma população que está em constante crescimento. Entender a biologia e a fisiologia de uma planta é essencial para o conhecimento de mecanismos que possam levar essa planta a se adaptar ao déficit hídrico. Por isso, entender a tolerância das plantas à seca e como explorá-las devem ser julgadas não só como problemas de ordem agronômica, fisiológica ou ecológica, mas também como importante meta internacional de significância humanitária. O déficit hídrico da planta se desenvolve quando sua procura excede a oferta de água. O fornecimento é definido pela quantidade de água retida no solo, até a profundidade do sistema radicular das culturas. A demanda por água é definida pela taxa de transpiração das plantas ou evapotranspiração da cultura, que inclui tanto a transpiração das plantas quanto a evaporação do solo. A evapotranspiração é impulsionada pelo ambiente de cultivo, bem como atributos principais das culturas, como a arquitetura da planta, a área foliar e desenvolvimento da planta. A tolerância da planta à seca claramente não é uma característica simples, mas uma característica onde mecanismos trabalham isoladamente ou em conjunto para evitar ou tolerar períodos de déficit hídrico. Uma resposta fisiológica específica ao déficit hídrico representa, na realidade, a combinação de eventos moleculares prévios que foram ativados pela percepção do sinal de estresse e compreender como esses eventos são e como interagem entre si será essencial no desenvolvimento de novas variedades mais tolerantes de períodos de seca. Bom, acho que era isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero ter me explicado muito bem a vocês. A proposta de metodologia foi baseada com a análise de artigos que foram utilizados como fonte teórica e tecnológica, junto com a literatura que nos ajudou a buscar erros e possíveis plágios no nosso projeto, como também nos ajudou a buscar mais informações e a levantar novos questionamentos sobre o nosso projeto. A busca sobre os assuntos ocorreu com a ajuda de palavras que, combinadas, nos facilitaram a encontrar os artigos com o tema da pesquisa. Os objetivos específicos do nosso projeto foram desenvolvidos através de pesquisas aprofundadas sobre as secas no Brasil, que foram estudadas também como as plantas
reagiram à falta de recursos nessas secas. As buscas do nosso projeto foram realizadas no site da Scientific Electronic Library Online. A interface da Cielo, ela nos proporciona um acesso facilitado à sua coleção através de uma lista alfabética de títulos, uma lista de assuntos ou até mesmo um módulo que dá para pesquisar os assuntos, os nomes das instituições publicadoras dos artigos e o local de publicação dos artigos também. A interface ela é propícia ao acesso de textos com artigos completos pelo nome do autor ou índice de assuntos. Na interface de pesquisa foram colocadas palavras com escolha de busca nas seções resumo, título e palavras-chave, estresse hídrico e déficit hídrico. Também foi determinado um tempo de 5 anos para cá para as publicações no site. Foi verificado que os assuntos eles coincidem entre si, obtendo assim a resposta do problema do nosso projeto. A análise dos artigos ela resultou no conteúdo escrito para o relatório final. Tendo em vista o cenário de estiagem, as plantas estão sofrendo estagnação no seu crescimento devido ao estresse térmico que é associado ao estresse hídrico. Mesmo em alguns casos onde há disponibilidade hídrica, as plantas estão enfrentando dificuldades em relação às altas temperaturas do ar. Mesmo à noite, quando elas não sofrem diretamente com a radiação solar, mas é onde elas respiram mais, elas acabam perdendo reservas que iriam ser utilizadas nos grãos. Tendo em mente que as secas são um grande problema, o nosso grupo visou, com base em pesquisas, que plantas podem adquirir mecanismos em adaptação à seca. Algumas plantas reduzem a perda de água quando há escassez dela. Tecidos com xilema e córtex em plantas se tornam ferramentas importantes nesse processo também. Órgãos maciços como troncos e grandes ramos e órgãos subterrâneos são outras medidas também adotadas para a adaptação às secas. Outro agente importante também são os açúcares solúveis, que criam uma camada viscosa na célula e diminuem os processos bioquímicos. Diante do cenário de previsões ambientais, o aquecimento global causará mudanças climáticas, consequentemente trazendo modificações no manejo de culturas. Entre essas mudanças, a seca é um fator importante que acompanhará esse evento, sendo necessário o desenvolvimento de novas cultivares que sejam mais adaptadas às secas, o que é essencial para manter a demanda de alimento da população mundial. Áreas como biotecnologia e biologia molecular têm grande importância no conhecimento de mecanismos com tolerância às secas, para adquirir informações sobre como superar os períodos em que há deficiência hídrica.